Aleluia, vamos ficar de pé. Eita glória. Foi? Amém, vamos nos alegrar na presença do Senhor, amém? Amém. Glória a Jesus. Vamos ver, não é pelo que fiz, aleluia. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 oh. Vamos ver como explicar a tua graça, Jesus. Aleluia. Como explicar a tua graça, se ela é tudo que eu preciso e não mereço? E com o raiar de um novo dia, vem misericórdias novas sobre mim. Sim, de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente a bondade e também a misericórdia vem atrás de mim. Se ela é que na presença dele, vamos dizer: não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 oh. Aleluia, vamos ler mais uma vez como explicar a tua graça. Como explicar a tua graça? Eu quero ouvir você, se ela é tudo. Aleluia! E com a de novo dia, vem misericórdias novas sobre mim. Sim, de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente a bondade e também a misericórdia vem atrás de mim. Eu quero ver o povo de Deus alegre. Aleluia! Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo
sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Vamos lá, igreja. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Vamos lá, igreja. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Vamos lá, diga, ruja, que ruja o leão e que a terra diante da majestade de Jesus. Vem, Rei dos Reis, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Vem, Leão de Judá, nós te chamamos. Senhor, abra os céus sobre esse lugar, abra os céus sobre a tua igreja. Vem, Leão de Judá, reina sobre nós. Vem, vem, nós te chamamos. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem.
igreja te chama, Espírito Santo vem. Que se abram os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Jesus, nós te chamamos. Que os céus fechados se abram, que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover a nossa fé, esperança. Estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover a nossa fé, esperança. Estão em Deus, grande que os céus fechados, que os céus fechados se abram. Teu reino vem com milagres, vem com prodígios, vem com bênçãos sobre esse lugar, Jesus. Nós te chamamos, vem Jesus. Vem Espírito Santo, que se abram os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Nossa fé está em ti, Jesus. Nossa fé está em ti. És o nosso fundamento, és o nosso tudo. Espírito Santo, vem e reina sobre nós. Nós queremos continuar te chamando. Nós queremos dizer: importa que tu cresças, Jesus. Importa que tu cresças. Veja, a vida está tão perto, próximo, a paz não está tão longe. Cabe as sombras que nos seguiam, quebrou o cristal do nosso orgulho. Onde está o nosso orgulho? Ao chão, ao chão. Vamos, igreja. Veja, a vida está tão perto. Prove.
Deus diz assim, ó: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Mas na frente o salmista vai dizer: levantai, ó portas, levantai vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ele diz uma pergunta: quem é o Rei da Glória? E responde: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, levantai as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Igreja, quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus, nós te levantamos, importa que tu cresças. Diga: importa que Ele cresça. De uma vez por todas, vamos, maior, maior. Que toda sombra que a gente projetou, importa que Ele seja o único aqui nesse lugar, o único Senhor. importa que Ele cresça, Importa que Ele cresça, maior que toda sombra que a gente se projetar. Importa que Ele seja o único, seja o único Senhor. Vejam os tronos de outros reis, dobrados ao chão, até o meu coração se derreta, tudo se rendeu. Quem não louvará? Vamos lá, diga mais uma vez: vejam os tronos, vejam os tronos de outros reis, dobrados ao chão, até o meu coração se deu. eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá. Quem não louvará, meu irmão? Vamos, abrir a sua boca, louve ao Senhor. Se é isso que está na sua vida, que está no seu coração, vamos, abra a sua boca, exalte a Ele. Senhor, Tu és exaltado nesse lugar. Vamos, o Senhor quer te ouvir. Vamos, abra a sua boca, diga: Senhor, seja exaltado nesse lugar. Importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Vamos, igreja, queremos ouvir que esse som chegue aos céus. Vamos, Jesus, Tu és aclamado nesse lugar como nosso Rei. Tu és aclamado nesse lugar como Senhor, Senhor sobre tudo, sobre todos. Jesus, Tu és acima de tudo. Aleluia. Jesus, Tu és. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja
Hoje o tema dessa mensagem é através de nós. Repita comigo, através de nós. Então, nós vimos que ao longo dessa série, Deus operando sinais e maravilhas, milagres na vida do seu povo, né? Na vida de algumas pessoas, Naamã, Ezequias, né? Mas hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que Deus faz e como Deus quer nos usar para que nós possamos ser agentes de milagres, que através de nós Deus ele opera, Deus também opera milagres. Glória a Deus. Os irmãos me perdoem pela tosse, que, irmãos, eu nunca passei na minha vida mais de uma semana tossindo, não. Misericórdia, mas já estou curado em nome de Jesus. Vamos ler o texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 32. Você pode acompanhar no telão também. Eu sou o Deus dos teus pais, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Versículo 36. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés, vou ler o 37, não sei se está em telão, mas leia comigo o 37. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. De quem Moisés estava falando? De Jesus, né? Então, se tem um cara que Deus usou para operar sinais e maravilhas, né, foi Moisés, não é verdade? Moisés foi uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, e você também pode ser uma ferramenta poderosa na mão de Deus. Você crê? Amém. Mas esse texto aqui, esse texto de Atos que acabamos de ler, ele é um trecho da pregação de Estevão, né? Então, Estevão está diante dos judeus e ele começa a explanar sobre o povo. Então ele vai
falar que os patriarcas, os profetas e a lei, ela aponta para Jesus, não é isso? Então, Estevão, ele está explanando, olha, ele falando, e a consequência disso é que ele é um mártir, né? Então, ele é apedrejado depois, ele é morto e tal. Mas por que eu peguei esse texto de Atos, né? Porque Estevão, ele sintetiza o que nós vamos conversar aqui hoje, né? Ele resume. Então, eu vou buscar alguns textos, por exemplo, em Hebreus e tal, mas no Novo Testamento, há algumas pérolas que, por exemplo, no Êxodo não tem a respeito da vida de Moisés, né? O próprio Estevão, ele solta algumas pérolas aqui, tá bom? Então, pra gente, eu sei que você sabe, mas só para contextualizar um pouco, né? O povo hebreu, o povo de Deus estava crescendo, se multiplicando, não era isso? Então se levanta um rei, né, um novo faraó, que ele não conhecia a história de José, né? Então ele lança um decreto, né, dizendo que toda criança nascida de sexo masculino deveria o quê? Ser lançada no rio, não era isso? Vocês lembram disso? Então a mãe de Moisés, a Bíblia fala lá em Hebreus, que ela, não temendo o decreto do rei, né, pela fé, olha só que interessante, quando o escritor de Hebreus vai falar sobre a fé, né, ele fala, pela fé, a mãe de Moisés, não temendo o decreto do rei, guardou a criança, né? Então, nós sabemos que Moisés, ele é colocado no rio, tal, aí a filha de Faraó, né, pega Moisés e tal, vou crescer menino, aí o menino volta para a mãe, né, então a mãe começa a amamentar e cuidar, depois Moisés volta para o palácio, e a Bíblia fala que ele é criado em toda a ciência dos egípcios, né? Então Moisés tem acesso a estudos, né, profundos da matemática, né, da astrologia, e várias coisas. Moisés cresce no palácio, mas Moisés chega a um momento da sua vida, né, por volta de 40 anos, onde ele começa. Moisés sempre soube da sua identidade, e é isso que a gente já vai ver aqui em alguns pontos, mas ele começa a direcionar a sua vida para aquilo que Deus tinha para ele, para o propósito que Deus tinha para a vida dele, tá bom? Mas antes da gente entrar nos pontos, deixa eu falar para você. Deus, ele quer operar milagres através da sua vida. Há vários Egito por aí, há várias pessoas sendo oprimidas por Satanás, sim ou não? Sim. Eu te pergunto, há vários Moisés? O que Jesus falou, né? Lembra? Grande é a seara, e o quê? Poucos são os trabalhadores. Rogai ao Pai para que Ele envie os trabalhadores, né? Então, nós sabemos, eu lembro que o Senhor nos permitiu, né, amor, morar um tempo em uma comunidade lá em Fortaleza. Irmãos, você sentia na pele, no seu espírito, a opressão que algumas famílias viviam naquele lugar, né? Noites, né, amor, que a gente passava por algumas batalhas espirituais, irmãos, que vou contar para vocês. Então, há vários Egito por aí, há várias pessoas sendo oprimidas, né? Mas você pode ser um Moisés na vida dessas pessoas. Você pode ser um canal de Deus para visitar uma comunidade, sei lá, um prédio, uma empresa, uma tribo, povos não alcançados, né? No Brasil mesmo, você sabia que ainda existem povos não alcançados, né? Então Deus pode te usar para que você seja um canal de Deus, né? Eu quero ler com vocês aí, ó, Lucas 9, capítulo 9, versículo 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Nós sabemos que essa autoridade, esse poder, Cristo ele entrega não só os apóstolos, mas a sua igreja, não é verdade? Né? Mas por algum momento, por algum tempo, os apóstolos, os discípulos, eles acreditavam que isso era exclusividade deles.
Lembra lá de Lucas capítulo 9, versículo 49? Quando os discípulos chegam até Jesus e falam o seguinte: olha, tem um homem aí que está expulsando demônios em teu nome, e nós tentamos interrompê-lo, tentamos proibi-lo. O que Jesus falou? Não proibais. Quem não é contra vós é por vós. Vocês lembram dessa passagem? A autoridade do Senhor, Ele não entregou somente a pessoas específicas, a um grupo seleto. Quantas pessoas achavam, meu Deus, qualquer coisa que acontecia, parece que a unção só estava na vida do pastor, parece que a unção só estava na vida do profeta. Não, meu irmão, você é a igreja. Deus também te deu autoridade para orar pelos enfermos, curar os enfermos e expulsar os demônios. Amém. Então, diante de uma situação de opressão, se permita ser usado por Deus, porque Deus te deu autoridade. Glória a Deus. Amém. Deus tem um propósito para a sua igreja e para você especificamente, né? Por quê? Porque nós, quando lemos aqui o texto da palavra de Deus, os evangelhos, nós entendemos o que Cristo tem como propósito para a sua igreja. Mas também Paulo vai dizer que a igreja, ela é o corpo de Cristo, correto? E esse corpo, um só corpo, porém formado de muitos membros. Então, Paulo vai dizer que cada pessoa, ela tem uma função específica no corpo de Deus, ela tem um propósito. Então você tem um propósito no corpo de Cristo. Você não está aqui por acaso, você não nasceu, né? Ai meu Deus, eu não fui projetado, planejado, mas Deus te planejou, Deus te projetou. E no corpo você tem uma função. Agora, muito cuidado para você não frustrar a sua vida, achando que, né? Quantas vezes as pessoas chegaram assim para alguns irmãos: você vai ser pai de multidões. E a pessoa achava que Deus estava falando com ela porque ela ia fazer algo grandioso, e às vezes as coisas não vão acontecendo, e ela acha que, meu Deus, Deus não tem algo grande para a minha vida. E aí a pessoa cai no erro, na síndrome do primeiro lugar, na síndrome do extraordinário. O que é isso? É aquela pessoa que ela acha que sempre vai estar no topo. Ai, Deus vai me colocar no alto, Deus tem algo extraordinário para mim. E às vezes ela está fazendo algo pequeno, né? Digamos que pequeno, e acha que aquilo não é relevante. Você tem coragem de pegar uma faca e cortar o seu dedo, medir e jogar fora? Tem ou tem? Ou não tem? Não tem. Por quê? Porque apesar de ser pequeno, ele tem uma função importante aí, não tem? E por que muitos irmãos querem se excluir da igreja? Porque acreditam que estão fazendo uma coisa relativamente pequena. Você tem coragem de cortar a sua orelha porque ela não fala? E por que muitos irmãos querem se excluir da igreja? Porque ele não está fazendo algo que ele acha que deveria estar fazendo, mas não é o que Deus o chamou para fazer. Então nós temos que entender o nosso conceito de o grande, o sobrenatural, o extraordinário. O extraordinário é você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Quem é mais importante, João Batista ou Isabel? Os dois, porque se não tem Isabel, não tem João Batista. Então, não compare a sua vida com o ministério do fulano, com a unção do fulano, o dom da pessoa. Não, viva aquilo que Deus te chamou para fazer. Glória a Deus. E Deus quer te usar naquilo que Ele te chamou para que você seja um canal, um agente de milagres. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para o primeiro ponto dessa mensagem. Olhe comigo no telão. Saiba quem você é. Repita comigo. Eu sei quem eu sou. Aleluia. Vamos ler o texto. Hebreus 11, 24, 25. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, né? Deixa eu falar um detalhe aqui. Nós sabemos que Deus, Ele quer nos usar, mas eu não só preciso entender que Deus quer me usar, beleza, mas eu tenho que entender algumas verdades da palavra de Deus, porque tem muita gente que ela só quer o poder, sim ou não? Quem lembra de Simão o mágico?
que ele quis comprar o poder do Espírito Santo. Lembra? Lá em Atos. O que é que Pedro fala? Rapaz, de repente, senão está no mesmo rumo de Ananias e Safira, o Senhor vai te pegar. Né? Ele queria o quê? Ele queria o poder, o status, porque ele era mágico, ele fazia algumas mágicas, ele ganhava dinheiro com isso, as pessoas o aplaudiam e tal. Aí, rapaz, quanto é esse poder aí? Tem muita gente que é assim, ela quer o poder, ela quer o externo, mais a vida com Deus e saber realmente quem ela é em Deus. Nós vamos ver isso agora e aprender algumas coisas. É claro que tem muitas coisas que nós conseguimos aprender através da vida de Moisés, muitas coisas, mas eu só separei algumas coisas aqui, porque senão ia ficar muito longo, tá bom? Então, Moisés, ele sabe quem ele é, ele sabe a sua identidade. Moisés, ele sabe que tem um povo, e ele sabe que ele tem um Deus, logo ele sabe quem ele é. Então, quando você não sabe a sua identidade em Deus, nenhum propósito faz sentido para você. E muitas vezes as pessoas estão perdidas, eu vou por aqui. Aí depois passa um ano, ela não quer ir por aqui. Não, eu não quero mais fazer isso. Eu tinha um amigo que era assim, rapaz, tinha tempo que ele estava motivado. Um dia eu vou alugar uma Kombi para a gente levar o pessoal para a igreja e tal. No outro mês ele não queria saber nem de igreja. Por quê? Porque quando a pessoa ela tem falha, ela não sabe, ela não entende quem ela é em Deus, ela não entende também o seu propósito, né? E só quem sabe quem é em Deus está disposto a recusar, né, as nomenclaturas, né? No caso de Moisés, o filho da filha de Faraó. Moisés, ele rejeita isso. Pai, essa não é a minha identidade. Eu não nasci para ser o filho da filha de Faraó. Foi um processo, foi um estágio. Mas eu sei quem eu sou. Eu tenho um Deus e eu tenho um povo. Irmãos, eu vou ter que ir para cá, porque semana passada eu estava por aqui, né? Mas parece que não está dando certo, não. Então, mas eu digo como eu sei quem eu sou. É na palavra de Deus que você vai saber quem você é. É buscando a Deus, é em oração, é em comunhão com a igreja. É onde Deus ele vai se revelando a você e você vai entendendo. Poxa, é isso mesmo que a Bíblia diz ao meu respeito, que legal, cara. Eu sou uma nova criatura. Poxa, agora eu tenho uma autoridade de ser chamado filho de Deus. Olha, você vai descobrindo quem você é, você vai descobrindo a sua identidade. E quando o crente ele sabe quem ele é em Deus, ele tem disposição para recusar toda a proposta do Egito. Eu lembro que antigamente tinha muito apelido, né? Assim, então, para vocês terem ideia, meu nome é o Anderson, Carlinho, né? Carlos e Anderson, mas pouquíssimas pessoas me chamam de Anderson. Então, a boa parte da minha infância e adolescência sempre foi apelido. E às vezes os amigos chegavam lá em casa e chamavam meu apelido, né? O fulano tá aí. A minha avó ficava indignada. Não tem nenhum fulano aqui não, o nome dele é o Anderson, tá? Eu sei, eu tenho uma identidade, eu tenho um nome, né? A minha avó me defendendo, rapaz, ele é assim, ele tem uma identidade, ele tem um nome. Então, nós, quando entendemos, né? Poxa, eu sei quem eu sou em Deus, eu recuso a proposta do Egito. Glória a Deus. Vamos prosseguir. Veja comigo essa frase aí do grande Charles Spurgeon. Vamos ver. Olha aí comigo no telão. Meu filho, se Deus o chamou para o ministério, não se rebaixe ao ponto de ser rei em qualquer país. Foi assim na vida de Moisés, né? Ele tinha tudo para ser o novo rei, né? O cara que ia ser, o cara, né? E o grande historiador Flávio José, ele mesmo, né, relata, a tradição judaica, né, sabe disso, que Moisés teve um papel muito importante na questão do exército mesmo do Egito, de todo o corpo ali do palácio, né? E mesmo assim ele recusa isso. Ele recusa a proposta. Por quê? Porque ele sabe quem ele é.
Quantos crentes aí estão aceitando, né, uma identidade que não lhes pertence? É isso ou não é hoje, irmãos? A política, a sociologia, a filosofia, elas querem implantar algo que nós não somos, não é verdade? Rapaz, você tem que ser assim. Se você não for assim, você é isso, você é aquilo. Eles querem que sejamos aquilo que eles denominam, né? Rapaz, tem que ser assim para funcionar hoje nessa sociedade. Mas não é bem assim. Nós temos uma identidade. Glória a Deus. Segundo ponto, veja comigo. Entenda o tempo de Deus. Vamos ler aí, Atos 7, né? Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Vocês entenderam aqui, né, irmãos? Moisés já com o seu coração inclinado, né, entendendo que Deus tinha algo diferente com ele, né, que, poxa, Deus tem um chamado na minha vida. Ele resolve visitar o seu povo, os seus irmãos, e ele percebe algumas injustiças e ele quer fazer. E o que ele faz? Ele tenta resolver a situação com as suas próprias mãos. E ele achava, né, que o povo, né, os hebreus iam compreender que ele estava sendo levantado como o libertador, como o novo líder. Mas não é isso que acontece. Por quê? Porque quando eu não entendo o tempo de Deus e eu meto as minhas mãos para fazer um negócio fora do tempo de Deus, eu atrapalho a minha vida e eu atrapalho a vida de quem está em minha volta. Deus tinha ou não tinha um projeto com Moisés? Tinha, mas era naquele tempo? Não, Moisés achava que era. Lembra quando Sara não entendeu o tempo de Deus, achando que as coisas, poxa, Deus me prometeu que nós ia termos uma grande descendência, eu ia gerar um filho. Abraão, Deus prometeu, mas o tempo está passando e as coisas não estão acontecendo. Por não compreender o tempo de Deus, o que ela faz? Chama Agar. Olha, você vai pegar a nossa serva, vai gerar um filho nela e tal, vai fazer um filho nela e tal, e aí as coisas vão acontecer. Aconteceram? Não. Pelo contrário, gerou um grande desastre. Foi ou não foi? Hoje, se você quer compreender o que acontece hoje no contexto geopolítico, religioso em Israel, você primeiro precisa entender a história de Abraão, a história de Sara, a história de Agar. Porque Sara, não entendendo, querendo fazer as coisas no seu tempo e com suas mãos, ela atrapalha. E é isso que fazemos, né, quando não entendemos o tempo de Deus. Deus tem, mas é no tempo dele que as coisas vão acontecendo, irmãos. Lembra quando o apóstolo Paulo foi tocado por Deus, se converteu? O que ele quer fazer? Ele quer pregar, ele quer, olha, eu vou falar desse amor aqui, eu vou entrar nas sinagogas, e vocês vão ouvir sobre Jesus. E o que acontece com Paulo? Deus vai colocar ele aonde, irmãos? Deixa eu te fazer entender o meu tempo, que não é no teu tempo. Volta lá para Tarso, passa um tempo de molho aí, passa um tempo de preparo, né, de discipulado, de aprendizado, e depois tu vem. Quantas pessoas chegam na igreja e elas já querem o púlpito, já querem um cargo? É assim ou não é? Quantas pessoas já querem uma carteirinha, já querem, não é assim. As coisas funcionam no tempo de Deus, e quando nós não entendemos isso, nós atrapalhamos tanto o projeto de Deus como a nossa vida e a vida das pessoas que estão em nossa volta. Ou seja, precisamos entender que as coisas acontecem no tempo de Deus. Então, se você está aqui hoje e você,
Andinho, Deus falou isso para mim, Deus me prometeu algo. Eu tenho sonhado com tal projeto, mas parece que as coisas não estão andando, não estão indo para frente. E não sei se Deus está nesse negócio. Deus pode até estar nesse negócio, talvez você só não está compreendendo o tempo dele. O tempo certo de Deus. É bem certo que Deus às vezes tem um tempo curto para alguns, um tempo médio para outros e um tempo mais demorado para outros. Não é verdade? Não adianta você querer o tempo, não é porque o seu irmão, o seu pai, sua mãe, eles viveram algo em determinado tempo que você, poxa, eu também quero na mesma quantidade de tempo e vai ter que ser assim. Não é do nosso jeito. Glória a Deus. Vamos prosseguir. Quantos estão entendendo? Terceiro ponto. Seja revestido do poder. Não adianta sairmos. Não cometa essa besteira. E Deus me usa, Deus opera maravilhas, sinais, sem o revestimento do poder de Deus, sem o revestimento do Espírito Santo. Moisés tentou fazer o negócio acontecer, mas sem o revestimento de Deus, as coisas não aconteceram. Lembra daqueles sujeitos que tentaram expulsar os demônios em nome do Senhor de Paulo? E aí quando eles tomaram a surra, não foi, dos demônios? Então não assim, eu acho que é assim, eu sei, poxa, porque fulano fez, porque eu estou ouvindo alguém fazer. Não, é no poder do Espírito Santo. Então, quando Moisés sai do Egito, né, porque ele matou o egípcio, agora Faraó está querendo matá-lo, e ele vai agora para Midian, passar um tempo de molho, o tempo de Deus em Midian, e no seu dia a dia, no seu cotidiano, porque Deus ama atuar no cotidiano e no ordinário, não é assim? O irmão José estava compartilhando comigo que essa semana passada, no seu trabalho, no seu dia a dia, o Espírito Santo o visitou de forma poderosa. Então, Moisés, no seu cotidiano, no seu trabalho, ele olha e tem uma sarça pegando fogo. E aquilo atrai ele. Por quê? Porque a sarça não é consumida pelo fogo. E ele resolve ir lá. E nesse encontro, porque nosso Deus é um Deus de encontros, né? Talvez hoje seja um dia que Deus marcou o encontro para te pegar, para te revestir e para te encher do poder dele. Glória a Deus. Então, nesse encontro, Moisés, ele é revestido, né? Porque sabemos que ele é revestido, porque lá em Números, o próprio Deus, quando vai repartir uma porção do Espírito de Deus que estava em Moisés, a Bíblia fala, né, que Deus tirou uma porção e entregou aos anciãos. Lembra desse texto? Né? E até Josué quis proibir, falou assim, ó, na verdade pediu Moisés para proibir. Moisés, estão profetizando aí, ó, proíbe-os. Aí Moisés, quem dera que todos estivessem cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito de Deus, né? Então, Moisés, ele é revestido nesse encontro. É nesse encontro que Moisés recebe autoridade de Deus. Agora sim, Moisés, eu estarei contigo. Você não está só. Não é pela força do teu braço, agora é o meu braço que vai contigo. Veja aí Atos, Lucas, na verdade, capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do quê? Poder. Do poder. Ou seja, Jesus falou o seguinte, não saiam daí até que vocês sejam revestidos do poder. E veja a história da igreja a partir do momento em que eles são revestidos do poder. Era no cotidiano, era mais um dia de oração, 120 irmãos reunidos, é mais uma célula, é mais um culto. Quantas pessoas desprezam o cotidiano, né? Quantas pessoas, poxa, para a igreja, mas vai ser só mais um dia, e ela pode estar desprezando o encontro que Deus marcou com ela. É só mais uma célula, é só mais um discipulado, é só mais uma leitura, eu vou ler aqui de qualquer jeito. E os irmãos estavam lá,
orando, buscando a Deus. E de repente, veio do céu um som, aí você sabe. O Espírito Santo reveste os irmãos e são cheios do Espírito Santo. 23 de agosto de 1727, o avivamento dos morávios. Quem já ouviu falar dos moravianos? Mais um dia de oração. Uma igreja estava fugindo da perseguição católica. Os irmãos, da antiga Morávia, os moravianos, que hoje é o que? A Tchecoslováquia, por exemplo. Então aqueles irmãos fugidos, refugiados, na casa de um conde alemão, recebe. Este conde Zinzendorf, se eu não me engano o nome dele, recebe esses irmãos na sua propriedade. Então vai nascendo a igreja, começa com seus conflitos, porque a igreja tem conflitos, sim ou não? Sim. Seus conflitos, as coisas vão se ajustando, e no dia 23 de agosto de 1727, ao meio-dia, o Espírito Santo desce sobre aqueles irmãos e os reveste com poder. A partir daquele dia, nunca mais aqueles irmãos seriam os mesmos. É dali que nasce um movimento de oração de 100 anos ininterruptos. Alguém já ouviu falar sobre os 100 anos de oração dos morávios? Nasce desse dia, a partir desse dia. E através dos irmãos moravianos, uma explosão, um despertar missionário. George Whitefield, John Wesley foram afetados por esse avivamento. Você sabe daquela história dos irmãos morávios que se venderam como escravo para evangelizar os escravos. Um despertar missionário, jovens abrindo mão, Poxa, eu quero seguir a Jesus, eu quero falar desse amor. E um despertar missionário. Alguns falam que talvez seja o maior despertar missionário desses tempos. Mas por quê? Porque foram revestidos do poder, foram revestidos do Espírito Santo. Nós precisamos ser revestidos do poder. Era uma preocupação dos discípulos, dos apóstolos, de que os irmãos que estavam se convertendo, a conferência de saber se eles estavam recebendo o Espírito Santo. Lembra disso? Que o apóstolo Pedro, o Paulo também tinha essa preocupação. Mas eles já receberam o Espírito Santo? Aí eles iam lá, oravam e os irmãos recebiam o Espírito Santo. Por quê? Porque alguns estavam ouvindo a pregação a partir de João Batista, conhecendo Jesus só através da mensagem de João Batista, mas muitos não estavam recebendo o Espírito Santo, a promessa do Pai. Pergunto para você já foi revestido do Espírito Santo? Você foi marcado, o Senhor te encontrou, porque a partir do momento que você é cheio do Espírito Santo, a sua vida não é mais a mesma. Você vive agora em autoridade do Espírito, não é com você, é através de você, pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos continuar. Não olhe para as suas limitações. Êxodo capítulo 4, versículo 10 e 11 diz o seguinte: Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Esse sempre será um conflito nosso, onde nossa carne, onde a naturalidade das coisas vai querer falar o seguinte: olha, você não tem condições não, você não tem tal habilidade, você não tem recursos, você não tem isso. E a proposta de Deus é: não olhe para as suas limitações, foi eu que te chamei, é eu que te capacito. Amém. Talvez você esteja aqui: meu Deus, o Senhor colocou algo no meu coração, mas falta isso, falta aquilo, eu não tenho tal capacidade.
está faltando isso, poxa, eu teria que aprender isso, eu só vou fazer quando tiver tudo. Ei, não olhe para as suas limitações. Se o Senhor está te chamando, Ele vai providenciar e Ele vai te capacitar. Glória a Deus. Irmãos, é assim que a igreja vai caminhando, é assim que a igreja vai crescendo, na dependência de Deus. Não é? Por quê? Porque a partir do momento que você só faz as coisas quando tem dinheiro, quando tem isso, quando tem aquilo, quando tem um mestre, quando tem um cara formado, quando o cara tem MBA, tem doutorado, tem PhD, e isso, o que vai acontecer? A porta para a soberba se abre. Por quê? Porque você acha que é você. Você acha que é o seu dinheiro. Você acha que é a sua sabedoria. E é aí que está o início da queda. A igreja vem, irmãos, crescendo, se expandindo, porque homens decidiram depender de Deus. Talvez você não sei se você já ouviu falar da história de um grande homem de Deus, George Miller, né? Você pode estudar depois em casa, um cara que fez um trabalho extraordinário com um orfanato, onde milhares de crianças receberam ajuda, né? Não só na questão material, de roupas, comida, mas também receberam o evangelho. E este homem, a única preocupação dele era saber se o Senhor estava com ele no projeto. Não era dinheiro, não era um prédio gigante, não era isso, era aquilo, mas era saber, olha, Deus está comigo nesse negócio. Quando Deus está com você no negócio, irmãos, Deus vai cuidando de tudo. Glória a Deus. Então, se você está aqui hoje esperando que tudo esteja pronto, não olhe para as suas limitações, olhe para o Deus que te chamou e Deus que te capacita para fazer tal obra. Aleluia! Amém. Vamos continuar. Quarto ponto dessa mensagem: não deixe o passado te paralisar. Se tem uma coisa que atrapalha algumas pessoas, é o passado, sim ou não? E Deus, Ele se preocupou em falar isso com Moisés. Olha só, Êxodo capítulo 4, versículo 10 e 11. Não, na verdade, versículo 19. Veja aí comigo. Disse também o Senhor a Moisés, em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam te matar, ou tirar-te a vida. Irmãos, aqui para nós, Moisés tinha ou não tinha medo? Ele sabia o nome dos caboclos que queria pegar ele. Ele era de dentro do palácio. Rapaz, Joaquim, Francisco, estão todos querendo minha cabeça. Eu vou voltar para esse lugar? Mas quando Deus, Ele te chama, Deus cuida do teu passado. Deus resolve o teu passado. Só Deus tem o poder de lançar no mar do esquecimento os teus pecados. Por quê? Porque quando você começa a olhar para o seu passado e a ficar lá, você fica paralisado. Sabe, uma das coisas, bem no começo da minha caminhada com Jesus, eu lembro que eu estava sofrendo muito com o passado. Eu olhava assim para mim, poxa, tão legal as pessoas falando de que Deus vai fazer isso na sua vida, que promessa isso, promessa aquilo, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E eu olhava para o meu passado, irmãos, poxa vida, que menina atribulada, que tanto de coisa que eu tinha me metido, assim, eu olhava, e as fortalezas em minha mente iam crescendo. Poxa, você não vai poder, porque você lembra disso? Então eu lembro que um certo dia, eu sonhei, né? Eu tinha acabado de voltar do encontro com Deus, e eu sonhei, irmãos, tá? Eu sonhei, não foi uma visão assim, eu acordado, tive uma visão, mas eu sonhei que eu chegava no meu quarto e eu via o meu espírito saindo do meu quarto e indo embora. Quando eu acordei, Deus me deu logo o entendimento desse sonho. Deus falou assim, ó: sou eu te libertando de ti mesmo.
Por quê? Porque aquele cara do passado estava querendo atrapalhar, paralisar o meu presente e aquilo que Deus tinha para fazer na minha vida. Então, entenda que em Cristo não há nenhuma condenação. Se o diabo fica lançando sobre a sua mente mentiras, olha, lembra disso que você fez isso, tal coisa, tal isso. Ei, você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Moisés, fica tranquilo, aqueles que procuravam tirar a tua vida já não estão mais aqui. Fica tranquilo, Moisés, o teu passado não te condena. O teu passado, ele não te condena. Vamos caminhar para o final. Obedeça. Talvez seja um dos pontos mais difíceis, sim ou não, gente? Obedecer. E esse texto, ele é um texto que, se você olhar bem para ele, ele marca você. Ele marcou a vida de Moisés. Olha, tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fez-os montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Porque tem muitas pessoas que, mesmo encontrando com o Senhor, mesmo sendo impactados, na hora de obedecer, eles não obedecem. Moisés, ele pega aquilo que é de relevante, de importante em sua vida. A sua família é importante para você, sim ou não? Sim. Sim. Moisés, ele pega a sua família, os seus filhos, e ele fala: está aqui, Senhor, a minha família, eu os coloco no campo natural em cima desse jumento, mas no espiritual, no centro da tua vontade. Obedecer, a proposta de obedecer é justamente isso, para que você viva o sobrenatural, o chamado de Deus. É você pegar tudo aquilo que você considera relevante, importante na sua vida, e você colocar no centro da vontade de Deus. Está aqui, Senhor, tudo que me importa, tudo que me interessa, está aqui, faça o que o Senhor quiser. Isso é difícil, sim ou não? É difícil obedecer. Lembra do jovem rico? Ele teve ou não teve um encontro com Jesus? Ele teve, irmãos. Mas te falta uma coisa, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Porque aquele cara, para ele, o que ele tinha de mais importante na vida dele era o dinheiro. Tem gente que Deus chama e Deus não pede para dar nada, né? A pessoa tem dinheiro, por quê? Porque o dinheiro para ela não é tão importante assim. Está no coração dela, ela não ama o dinheiro. Mas para aquele cara, para aquele jovem, era o que ele tinha mais de valioso. E Jesus, vende tudo e vem e segue. Algumas pessoas, Jesus pediu para ir, não foi? Não, vai. Não, Jesus quer te seguir. Não, vai na tua cidade, compartilha o que eu fiz. Não foi isso que aconteceu? Mas para esse jovem, Jesus chama ele, ó, vem e segue. O que acontece? Ele não obedece. E, irmãos, o que esse jovem deixou de viver com Jesus? Porque ele não obedeceu. O que esse jovem deixou de viver, as experiências com Deus, a sua eternidade, os sinais e prodígios que Deus ia fazer através da vida desse cara, porque ele não colocou aquilo que ele considerava importante na presença de Deus. Está aqui, Senhor, não é meu, é teu. Então, esse é um grande desafio para nós, obedecer, para que os Egitos aí da vida sejam visitados, os opressores, os escravos sejam libertos. Os Moisés da vida precisam se levantar em obediência. Você será esse Moisés? Amém. Glória a Deus. Amém. Se coloque de pé, aplauda o Senhor, a sua palavra.